Olá, queridos estudantes, sejam todos muito bem-vindos novamente. Professor Moab aqui, e hoje nós vamos tratar de um assunto muito legal e muito importante para a sobrevivência da maioria dos seres vivos do nosso planeta. Estamos falando então do sistema digestório. Nós já falamos das células, dos tecidos e agora nós vamos falar dos sistemas. E esses sistemas, podem ser pequenininhos, podem ser grandes, podem atravessar quase todo o nosso corpo, mas o importante é que eles têm função extremamente importantíssima para a manutenção da nossa vida, certo? E nós vamos hoje falar sobre o sistema digestório, que tem vários órgãos que trabalham para o bem comum do meu organismo. E esses órgãos, eles podem tanto participar da digestão ativa quanto da digestão passiva. E a gente vai ver essa diferença agora então de um e de outro. Para que serve a digestão? Ora, a gente não pode pensar que um grão de arroz, por exemplo, ele vai passar por nossa boca e vai quebrar aquele pedacinho pequeno e já vai estar apto para entrar dentro das nossas células. Jamais isso pode acontecer. As nossas células precisam de partículas muito pequenas a nível molecular, minúsculas. E já então essas partículas pequeninas, elas precisam passar por um processo de digestão. Então o processo de digestão nada mais é do que a quebra do alimento grande em pequenas partículas moleculares para que elas possam entrar em nossas células e nos dar a vida, a energia, os nutrientes necessários que vêm dos alimentos e todas as outras as vitaminas, né, e os sais minerais que também nós encontramos nos alimentos. Então, a digestão, a função dela é quebrar os alimentos em partículas pequeninas para serem absorvidas pelo intestino e depois cair na nossa corrente sanguínea e vai ser absorvida pelos nossos trilhões de células para se manter viva e conseguir tudo aquilo que elas têm de necessidade. Bem, por falar então em digestão, nós vamos conhecer então os órgãos do sistema digestório. Só que os órgãos do sistema digestório, ele se divide em dois. São os órgãos do tubo digestório, que é este vídeo, que nós vamos ver agora, que é o órgão do tubo digestório, e os órgãos auxiliares. Qual que é a diferença então entre tubo digestório e os auxiliares? Bem, os órgãos do tubo digestório nada mais são do que todos aqueles em que permitem o alimento passar por dentro de si. Então, por exemplo, o alimento passa dentro do fígado? Não. Então o fígado não é um órgão do tubo digestório. Ele faz parte da digestão? Com toda certeza. Sem ele não tem como. O pâncreas faz parte da digestão? Com toda certeza. Mas sem ele não tem digestão. Mas a comida não passa dentro desses órgãos, entendeu? Por isso que eles não fazem parte do tubo digestório. Tubo, imagina um cano então que vai passando por dentro. Esses órgãos auxiliares que nós vamos ver na próxima aula, no próximo vídeo, são os órgãos que eles projetam e doam pra gente alguma coisa para acelerar, para ajudar na digestão, certo? Agora os órgãos do tubo são aqueles em que o alimento passa dentro deles pela sua permissão e eles fazem tanto processos químicos quanto processos mecânicos, que será na nossa próxima aula também. Vamos conhecer então agora, tá aqui o sistema digestório completo. Vamos conhecer então o tubo digestório, ou seja, as partes do tubo digestório em que o alimento passa dentro. Vamos iniciar então pela boca. Dentro da boca ela tem os dentes, nós temos 4 tipos de dentes. Temos a língua, né, que é uma grande separadora. A gente fala, a língua é misturadora. Na verdade, a língua separa os alimentos, né? Por exemplo, o arroz que é mais leve fica na frente, o feijão fica do lado, a carne vai lá pro fundo para ser triturada. E isso a gente não pensa nisso. Quem faz isso é a língua involuntariamente. Ele é um músculo involuntário. Se você ficar pensando muito nela, você vai acabar mordendo ela, né? E por fim, a saliva, que é um fenômeno, que é um processo físico-químico, né? Que a saliva ela é composta pela amilase salivar, uma enzima chamada amilase salivar, e esse processo químico vai juntar com o processo mecânico, que é os dentes e a língua ali que está triturando, macerando, misturando, separando, vai misturar tudo isso e já vai umidificar também o alimento e vai começar a primeira quebra. Então, se alguém perguntar assim para você, onde começa a digestão? Você fala, lá no intestino. Não. A digestão começa na boca. Tá vendo ali que já tem saliva? Já começou a saliva, ela é amilase salivar, ela já tá, digerindo os carboidratos. Bolacha, farofa, o arroz, né? Tudo que é o carboidrato. Tá vendo que quando a gente coloca uma colher de farinha na boca, já não fica tudo umedecido? Aí, carboidrato já tá começando a separar e quebrar os alimentos chamados carboidratos. Depois disso, o alimento passa pela faringe e cai direto no esôfago. O esôfago é um tubo, é um caninho, ele fica fechadinho. E aí, conforme vai passando o bocado, o bolo alimentar vai passando, ele vai abrindo e vai empurrando isso para baixo, né? Então ele vai empurrando esse bolo alimentar para baixo, chamado de
movimentos peristálticos. Chegou no esôfago, passou por todo o esôfago fica ali, ó, atrás da traqueia ali, gente, próximo da traqueia. Por isso que às vezes quando a gente engole uma coisa muito forte, muito grossa, muito grande, sai apertando assim, você tem que parar pra respirar, né, parece que tá rasgando você por dentro. Isso nada mais é do que, como foi muito grande o que você comeu, né, e aí passou roçando ali, né, passou machucando, além da parede do esôfago, a traqueia também. Aí você sente aquela dor, aquele incômodo, porque o esôfago é lisinho, mas a traqueia é toda serrilhadinha e ele vai passando e você vai sentindo. Depois do esôfago, tem o estômago. Vocês estão percebendo que eu já estou falando a função de cada um, né? Tem o estômago. Já o estômago, ele é rico em suco gástrico, e esse suco gástrico, gente, é ácido clorídrico, é extremamente corrosivo para qualquer ser vivo. Como que ele não corrói o estômago? Simplesmente o nosso estômago, antes das nossas refeições, né, ele recebe um aviso do hormônio chamado grelina e ele vai se revestindo inteiro de um muco. E esse muco, ele é pegajoso, escuro, por isso que as fezes saem escuras também, graças a esse muco. Esse muco que é pegajoso, ele vai empacotando, ele vai revestindo, na verdade, o estômago. E aí, quando ele se enche de suco gástrico, aí recebe a comida e começa então a digestão. E como ele é um tecido muscular, o estômago, então ele puxa pra lá, puxa pra cá, puxa pra lá, puxa pra cá, e a gente tem aquela falsa sensação de que, nossa, tô com fome, minha barriga tá roncando, né? Na verdade, esse é o barulho que faz na passagem do alimento de um órgão para o outro. Pode ser o intestino delgado ali passando pro grosso, ou o estômago balançando a comida. Por quê? A nossa refeição, normalmente, ela fica de 3 a 4 horas dentro do estômago batendo. Tá? Então ali concentra-se bastante sangue, pelo oxigênio, tem que ter um músculo bem oxigenado. Por isso que se a gente fizer esforços ali, nadar, brincar, correr, a gente vai passar mal, ter uma má digestão, né? Ter uma congestão, porque a maioria do sangue vai estar ali no nosso intestino, todo o nosso sistema digestório, para ajudar ele a digerir, né? Oxigenando as células para dar energia para trabalhar. Então, se eu comer uma comida muito pesada, é claro que vai ficar muito mais do que 4 horas, né? Fica ali, comer uma feijoada à noite, você vai amanhecer cheio ainda, porque, né, todo o seu corpo estava desligando e você, como é que vai fazer? Então, ele demora bastante. Então, depois do estômago que digeriu, quebrou então os carboidratos, quebrou as proteínas, ficou as proteínas mais pesadas, as verduras, a água, isso não digeriu aí, tá? Verdura, água, as proteínas mais pesadas e gorduras. Bem, depois que digeriu isso, professor, mas e aí, vai passar para frente? Calma, isso tudo a gente vai ver também com a ajuda do pâncreas, que é na nossa próxima aula. O pâncreas tem uma enzima chamada lipase, que é como se fosse um detergente. Ela chega ali na saída do estômago para entrar no intestino delgado, que é essa tripa e essa víscera, né? E ele injeta o suco pancreático, e aí na hora vai derretendo as gorduras, termina de digerir tudo aquilo que não foi digerido e não digere as verduras, tá bom? Milho, salsinha, cebolinha, alface, não digere as cascas dos alimentos, do feijão, isso passa de volta, tá bom? E fica no intestino delgado. O intestino delgado é o grande responsável pela absorção de nutrientes, tá bem? Então, o intestino delgado vai fazer a absorção dos nutrientes, carboidratos, proteínas, gorduras e a água. Um tanto de água ele vai absorver, tá bom? Continuando aí, então, sobrou uma boa quantidade de água, né? Porque ele também vai fazer movimentos peristálticos, vai empurrar tudo para frente, né? E é bom lembrar que nós temos aproximadamente 6 metros de intestino delgado. O gordo e o magro tem a mesma quantidade, o baixo, o alto, o anão, o não anão, tudo é a mesma quantidade, tá bom? Ele fica todo contorcido, todo corrugadinho ali, tá tudo ali dentro, tá certo? Mais ou menos uns 6 metros. Já o intestino grosso, ele tem aproximadamente 1,5 m. Esse que sobe colo ascendente, transversal ou sigmoide, descendente, certo? Isso daí, ele é intestino grosso porque ele é bem mais grosso do que o delgado, né? Não, a gente não pode chamar de intestino fino, é delgado mesmo. E já o intestino grosso, sobrou a água e os vegetais, então é isso que ele vai fazer. O intestino grosso, ele é revestido por bactérias, vários tipos de bactérias. E essas bactérias, conforme vai passando, elas vão absorvendo água, né, jogando na corrente sanguínea, e elas vão quebrando os alimentos que sobraram para retirar das frutas, das verduras, dos legumes, as vitaminas e sais minerais, certo? Então eles se alimentam da celulose e injeta na gente, né, esses nutrientes que eu falei para vocês.
Então é uma troca de favores, Helena. Você vive dentro de mim e eu deixo você viver aí e você retira isso pra mim que eu não consigo. Então é nessa parte. Então vai retirar a água e os sais minerais e a vitamina com a ajuda das bactérias que vivem aqui, das Escherichia coli. Passando para finalizar então, o reto é onde fica armazenado as fezes nos seus músculos internos e no relaxamento, no possível relaxamento do reto, essas fezes são encaminhadas para o ânus, onde elas são liberadas e aí são chamadas de fezes, tá certo? De fezes. Até então, dentro do corpo da gente, é chamado de bolo fecal. Depois que sai, são fezes, certo? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, me coloco à disposição de vocês para vocês fazerem as atividades nas plataformas em que nós estamos acostumados a utilizar. E para a próxima aula, no nosso próximo capítulo do sistema digestório, nós vamos falar de 2 assuntos aqui então. Esses assuntos são os órgãos auxiliares e a diferença entre a digestão mecânica e a digestão química, certo? Um grande abraço, se cuidem, fiquem todos com Deus e fui!